Olá, gapianos e gapianas, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao aulão do GAP. Hoje nós começaremos a aula de variações linguísticas ou variedade linguística, tá certo? Esse é um conteúdo que é um conteúdo que ele cai muito de uma maneira teórica, tá? Nas avaliações do Enem, na área de linguagens, códigos e tecnologias. De antemão, né? São quatro tipos de variações linguísticas que nós vamos ver na aula de hoje, tá? Antes de iniciarmos, né, o conteúdo teórico, nós vamos começar com uma questão do Enem de 2014, tá? E aí nós vamos lá para o enunciado primeiro, porque essa é a sequência, né, de prioridade. Enunciado, volta para a questão, para o texto, porque aí nós teremos um direcionamento, né, do que pede a questão, tá? Então vamos lá. O enunciado diz o seguinte: a língua varia no tempo. Essa variação no tempo nós vamos ver, que é a variação diacrônica, tá? Ou a variação histórica, né? Vem de cronos aí, de relógio, certo? No espaço e em diferentes classes socioculturais. Socioculturais não tem hífen, não tem acento agudo, tá certo? É como eu venho sempre dizendo, a prova do Enem nos ensina bastante. O texto exemplifica essa característica da língua, evidenciando que, né, a característica da língua. Então, trata-se de uma questão de variedade linguística, né? Porque está falando das variações no tempo, no espaço, né? E em diferentes classes socioculturais, certo? Vamos voltar no texto. O Enem, né, ele tem questões verbais e questões não verbais, costumando trazer imagens, né, e chamamos de questões imagéticas. E também tem textões, né, de diferentes gêneros textuais, certo? Então, vamos lá. No Brasil, as palavras envelhecem e caem como folhas secas. Não é somente pela gíria que a gente é apanhada. Aliás, não se usa mais a primeira pessoa, tanto do singular como do plural. Não é a gente. A própria linguagem corrente vai se renovando e a cada dia uma parte do léxico, ou seja, conjunto de palavras, essa palavra ela é recorrente, tá? Nas questões, então vale a pena colocar aí no teu caderno léxico, conjunto de palavras, cai em desuso. Minha amiga Lila, que vive descobrindo essas coisas, chamou minha atenção para os que falam assim. Assisti a uma fita de cinema com um artista que representa muito bem. Os que acharam natural essa frase, cuidado, não saber dizer que viram um filme que trabalha muito bem. Irão ao banho de mar em vez de ir à praia. Vestido de roupa de banho em vez de biquíni. Né? Olha como grafa biquíni. Carregando guarda-sol em vez de barraca. Comprarão um automóvel em vez de comprar um carro. Pegarão um defluxo em vez de um resfriado. Vão andar no passeio em vez de passear na calçada. Viajarão de trem de ferro e apresentarão sua esposa ou sua senhora em vez de apresentar sua mulher. Né? Fernando Sabino, tá? Folha de São Paulo. Então, é um texto belíssimo, né, que trata aí dessas variações linguísticas no tempo, tá bom? Então, vamos lá. Evidenciando que o uso de palavras novas deve ser incentivado em detrimento das antigas, é isso? Nada a ver. A utilização de inovações do léxico é percebida na comparação de gerações? Pode ser essa, tá? O emprego de palavras com sentidos diferentes caracteriza a diversidade geográfica?
fala de diversidade geográfica? Não. A pronúncia e vocabulário são aspectos identificadores da classe social a que pertence o falante? Isso sim, mas tem que buscar no texto a resposta, tá? E isso não tem no texto. E o modo de falar específico de pessoas de diferentes faixas etárias é frequente em todas as regiões? Também não, né? Então, qual a resposta? Letra B, tá certo? Então, dá um pausa no vídeo, tenta responder sozinho, voltando no texto e encontrando a resposta, tá certo? O descritor correto. Vamos lá. Então, agora vamos para os tipos, certo? Tenham em mente, né? É muito importante vocês saberem quantas são, porque aí vocês conseguem identificar no texto passeando por cada uma delas, tá? As dialetais, né? Em relação à fala, né? Principalmente. E as de registro, tá? Dá um print aí nessa tela. São históricas, né? No tempo, diacrônicas, sociais, diastráticas, tá? Geográficas, diatópicas e de registro, situacionais, diafásica. Pode ser empregada em situações diferentes. As sociais, né? Elas vão revelar o nível de escolaridade do falante, né? Ou, se for escrito, né, um texto escrito do redator daquele texto, certo? Vamos lá para cada uma delas. Então, são 4 tipos. Variações linguísticas, né? Aí nós temos que observar a morfologia, que é a forma das palavras, o léxico, uso de estrangeirismos, arcaísmo, palavras antigas, né? Neologismos, palavras novas, distinção entre a palavra falada e a escrita, né? Temos que considerar esses 3 aspectos para as variações linguísticas. Por quê? A gente não pode reproduzir, ou nós não podemos reproduzir na escrita, né, a nossa fala, né? Temos que observar aí a norma gramatical, né, ou as normas gramaticais da língua portuguesa. Então, vamos lá. Essa questão caiu no Enem 2018. Tem assim: seu organismo já está acostumado com o difícil açúcar e está difícil largar? Né? O ideal é ir se acostumando aos poucos com cada vez menos açúcar. Né? Então, aqui, né, o objetivo, né, é chegar a um público-alvo, tá? Dessa propaganda, tá certo? E utiliza aí uma linguagem acessível para esse grupo de pessoas, alvo, né, onde se quer buscar uma mudança de comportamento em relação à dieta, né, ao consumo de açúcar, tá? Por isso que expressões como difícil largar, mais comum na fala, indica a estratégia linguística da campanha como forma de aproximar o discurso do público-alvo, tá certo? Então, como é que seria essa reescrita se nós fôssemos escrever, né, de uma maneira mais, digamos que de acordo com a gramática normativa? Ficaria: o ideal é acostumar-se com cada vez menos açúcar, certo? As variações linguísticas, né? Temos a linguagem formal e a informal, tá? A formal se refere à norma padrão da língua, já adiantei um pouco a vocês. E a informal do dia a dia, das redes sociais, gírias dos jovens, jargões dentro das classes profissionais, por exemplo, sotaques de acordo com as regiões, tá? E aí nós temos o caso do Chico Bento, né, que trata aí da linguagem, né, falada aí pelo pessoal do sertão, né, das regiões mais interiores do país, certo? Então, vamos lá. A situacional ou diafásica,
né? É aquela que nós utilizamos dependendo do contexto, né? Quando adequamos a nossa linguagem a cada situação ao contexto, exemplo, quando perguntar a um colega sobre a matrícula na universidade, né? Como é que a gente vai falar? E aí, man, beleza? Tá tudo por dentro, tu tá por dentro do dia da matrícula, tá ligado nesse lance, né? Mas por outro lado, se for perguntar uma funcionária, vai falar diferente, né? Ele vai adequar a fala à pessoa. Bom dia, a senhora poderia me informar quais os dias de matrícula e que documentos eu preciso apresentar, né? Já mudou aí o léxico, né? A seleção das palavras utilizadas, tá? Variação histórica ou diacrônica, né? Aí não tem melhor do que buscar, né? Carlos Drummond de Andrade, né? Da segunda geração aí do modernismo, tá? Existe, né, um estudo que é chamado de diacronia, né? Que estuda a língua através do tempo, né? Então é isso. A língua ela não é engessada, né? Ela não é estável, ela pode e ela muda, e é bom que isso aconteça, porque ela é viva ao longo do tempo. Então, ó, diz respeito à idade do falante, como as transformações da língua. Exemplos. Antes, teatro era com TH, né? Hoje é teatro. Farmácia com PH, hoje é farmácia. Idade do falante, broto, pão, gírias ultrapassadas, né? Hoje é crush, que nós já pegamos aí do estrangeirismo, né? Então, ó, tem um poema chamado Antigamente, de Carlos Drummond de Andrade. E aí, ó, antigamente as moças chamavam-se Mademoiselles. E eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras. Em geral, 18. Os janotas, né, os rapazes, mesmo sendo rapagões, faziam-lhe pé de alferes. Pé de alferes é cantada, né, paquerar, arrastando a asa, mas ficava longos meses debaixo do balaio. Também histórica, né? E aí isso é muito visível nas redes sociais, né? Em mensagens no WhatsApp, por exemplo, né? Antigamente era vossa mercê, e aí foi reduzindo, né? Você mercê, vós mercê, você, vc e c, né? Olha aí a tendência, né, de abreviar tudo, tá? Isso aí ocorre com a nossa língua. E pode ser que entre em desuso, né? Ou acontecer essas mudanças, tá? Também, ó, histórica ou diacrônica. Virgem Maria, Ixi Maria, Iti, Ixi, Itimalia, Vixe, Vixe, né? Olha aí, esse encurtamento, né, dos termos. Regional ou diatópica, né? Cada região do país, né, nós falamos diferente. E aqui foram as postagens feitas, né, na página do Instituto Nacional do INPE, do INEP, né, perdão, INEP, né, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, no Facebook, no ano de 2019, né? Em Pernambuco, armaria, não. Quem aí lembra, né, do bode gaiato? Em Roraima, né, bicho, tem muita gente ciscada com o tema da redação, né? Em Goiás, ANEM, perdeu o horário, é paia. Rio de Janeiro, caraca, maluco, vou dar um papo pra tu. Dia 30 de agosto, o Enem faz 20 anos. São Paulo, o maior rolê de novembro já tá marcado. Roraima, né? Rondônia, tá doida? Não perca o segundo dia de prova, né? Ok? Então, ó, há essa variação de acordo com o local de onde o falante está falando. Pão, né? O nosso pão francês, né? Em diferentes locais do Brasil, ele é falado de uma maneira diferente, tá certo? Olha aí, pão francês, cacetinho, ou seja, é o mesmo, né? É a mesma coisa, o mesmo significado, mas com nomes diferentes, né? Esses dias eu postei lá na minha página, no meu stories, né?
a bola de gude, né? Bola de gude é chamada de bolita, boleba, búrica, né? Ou seja, são várias designações para um único objeto, certo? Regional ou diatópica. Sociocultural ou diastrática, essa daí é muito importante nós conhecermos para minimizar, né, o preconceito linguístico, tá? Tem a ver com o grau de instrução, nível socioeconômico, sexo, profissão e idade do falante. Exemplo, jargões profissionais da informática. Grupo de skatistas, rappers, ok? E aí, nós temos essa questão, tá certo? Para não dizer que não falei das flores. Oi, pessoal, tô passando aqui. Vamos falar assim todos os dias, pelo menos pelos próximos anos, tá ok? Paz, né? Eu amo essa tirinha. Aí tem, considerando questões de variação linguística, contexto e interlocução presentes no texto 2 e 3, assinale a correta, né? Aí tem, no primeiro quadrinho, a Foi estabelece, através da interpelação feita com o termo pessoal, um diálogo com os possíveis leitores da tira, seus interlocutores, deixando o 3 mais formal pelo uso do vocativo. Não, tá? Não é formal pelo uso do vocativo. Oi, pessoal. Tá? Formal seria se utilizássemos aí um Vossa Senhoria, tá? Um pronome de tratamento, mas oi pessoal não. O uso do símbolo de jogo da velha, colocado antes da palavra paz no texto 3, forma um hashtag que é inapropriado devido à circulação. Não, cuidado, inapropriado, não, para por aí. O uso de formas contraídas, tô e pra, constitui uma variante regional, que deve ser evitada para que sejamos bem compreendidos em qualquer contexto. Não, né? Se for na fala, nós podemos falar tô e pra, mas jamais numa redação, no texto dissertativo argumentativo, por exemplo. Letra D. As formas contraídas tô e pra, utilizar o texto 3, confere um tom informal à tirinha, aproximando-a do que se pratica comumente na oralidade. Essa é a alternativa correta. O texto 3 faz uma crítica implícita ao uso exacerbado da norma culta da língua, visto no texto 2, com o qual se assemelha. Nada a ver, tá? Letra D. Ok? Pessoal, é isso. Fomos com o foco, né? Meu filho, se prepare, tá bom? Até mais.